Bom dia, meus irmãos, aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, primeiramente gostaria de agradecer todos vocês que são inscritos em nosso canal e gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que faça sua inscrição, ative o sininho e compartilhe essas mensagens. Queridos, durante a nossa caminhada, cometemos muitos erros na vida. Alguns são cotidianos e fazem parte de nossa humanidade, mas existem outros que são fatais, pois eles comprometem toda a nossa eternidade. No texto de hoje, Jesus nos revelará dois erros que são fatais na vida do ser humano. Por isso, eu gostaria que você me ouvisse por alguns minutinhos, pois eu creio que eles valerão por toda a sua eternidade. O tema de hoje é dois erros fatais. O texto é Mateus capítulo 22, do versículo 23 ao 33. Queridos, alguém certa vez disse que errar é humano, mas persistir no erro é uma tolice. Este provérbio contém algumas verdades, pois realmente a Bíblia diz que na terra não há ninguém perfeito, não há ninguém que não peque. E se dissermos que nós não cometemos pecado, fazemos de Deus o mentiroso. Então, errar é humano. E a segunda parte do provérbio também é verdadeiro, pois persistir em fazer as mesmas tolices nos fará um tolo. E a Bíblia também nos ensina que todo filho de Deus não deve permanecer no lamaçal do pecado, pois o pecado é tão perigoso como beber veneno. E se nós continuarmos a tomar esse coquetel venenoso, certamente um dia morreremos e levaremos alguns conosco. Certa vez, um grupo religioso chamado Saduceus vieram até Jesus para tentar colocá-lo à prova. Os saduceus eram teólogos liberais que negavam a ressurreição dos mortos, a existência de anjos e os milagres. Certo dia, um grupo deles veio até Jesus com uma história inventada para que a ideia da ressurreição parecesse ridícula. Eles lembraram a Jesus a lei concernente ao casamento lerivato que está registrada em Deuteronômio 25. Conforme aquela lei, se um judeu morresse sem deixar filhos, então seu irmão deveria se casar com a viúva para preservar o nome da família e, sendo assim, conservar a sua herança. Mateus 22, versículo 23 e 24 diz assim: Naquele dia, alguns saduceus que diziam não haver ressurreição se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve se casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Então, logo eles falaram sobre o grande enigma da ressurreição. Ele envolvia uma mulher que perdeu o marido sem deixar herdeiros, se casou então com um irmão que também acabou morrendo. Então logo ela se casou com o terceiro, com o quarto, até chegar ao sétimo e último irmão. Então a mulher acabou morrendo. Mateus 22, 25 a 27 diz assim: Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. E por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Agora, os saduceus vieram com a pergunta tentando refutar a doutrina da ressurreição e também humilhar aquele que é a própria ressurreição e a vida, que é o Senhor Jesus. Mateus 22, 28 diz que eles perguntaram assim: Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 essa mulher será esposa? Porque todos se casaram com ela. Basicamente, os saduceus sustentaram que a ideia da ressurreição apresentava muitas dificuldades racionais e, portanto, isto era uma prova que ela não era verdadeira. Mas Jesus, o autor da vida, logo respondeu que a dificuldade não estava na doutrina da ressurreição,
mas na mente deles, pois eles cometiam dois erros fatais. Primeiro, desconheciam as Escrituras Sagradas e depois não conheciam o poder de Deus. Mateus 22, 29 diz a resposta de Jesus. E Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer a Escritura Sagrada e nem o poder de Deus. Queridos, esses são os dois erros fatais que os seres humanos cometem. Primeiro, certa vez o profeta Oséias disse que o povo está sendo destruído pela falta de conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Deus ungiu cerca de 40 homens que viveram em eras diferentes no espaço de 1.600 anos para escrever a sua palavra. Eles escreveram através da revelação e inspiração divina. A Bíblia é um livro que tem início, meio e fim, pois ela revela as origens do universo, da vida humana, e também fala sobre a origem do pecado e as suas consequências na humanidade. A Bíblia também revela o grande plano de redenção que Deus Pai planejou para toda a humanidade através do seu Filho Jesus, e ela finaliza dizendo qual será o destino da humanidade no seu último livro, Apocalipse. Por isso Jesus disse que cometemos um grande erro em desprezar o conhecimento da palavra de Deus, pois é através dela que conhecemos a Deus e a nossa eterna redenção. Querido, seja sincero com você mesmo. Faz quanto tempo que você não medita na palavra de Deus? A Bíblia não foi feita para ser apenas lida com os olhos, mas foi criada para ser entendida com o coração. E Deus sempre se revelará a todos nós através dela, quando pegarmos nossa Bíblia com o desejo de ouvir a sua voz. Então, Jesus explicou as Escrituras acerca da doutrina da ressurreição. Aqui em Mateus 22, 30 diz assim: porque na ressurreição nem casa nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Queridos, a Bíblia nunca fala que o relacionamento conjugal de marido e mulher continuará no céu, pois lá os homens e as mulheres continuarão sendo os mesmos, mas serão como os anjos, terão corpos glorificados, e já não haverá necessidade do relacionamento sexual que Deus havia criado aqui na terra com o objetivo de satisfação e reprodução, pois nele nós estaremos eternamente satisfeitos. Depois, Jesus respondeu à ignorância deles sobre o poder de Deus para a ressurreição. Mateus 22, do 31 ao 33 diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. No livro de Êxodo, capítulo 3, Deus se apresentou a Moisés como sendo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Jesus disse aos saduceus que Deus não é um Deus de mortos, mas sim de vivos. Deus havia feito aliança com esses homens, mas no livro de Hebreus diz que eles morreram antes que as promessas se cumprissem na vida deles. Então, como é que Ele, que é um Deus que não pode falhar em cumprir as suas promessas, cumprirá suas promessas feitas a homens que já morreram? Existe somente uma resposta: a ressurreição. Outra coisa, se Deus podia criar um homem do pó da terra, será que Ele também não poderia facilmente ressuscitar do pó os corpos dos que tinham morrido e transformá-los em corpo glorioso, num corpo sem pecado? E só para concluir, hoje, queridos, nós aprendemos com Jesus sobre dois erros fatais que cometemos. Desprezamos o conhecimento da palavra de Deus, e esse erro é fatal, pois ele tem uma pena eterna, pois se não conhecemos o Evangelho de Cristo, não teremos fé nele.
E Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém mesmo, pode chegar até o céu, até Deus Pai, a não ser através dele. Foi Jesus quem pagou o preço da nossa eterna redenção com o seu próprio sangue, morrendo em nosso lugar naquela cruz. E ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, provando para todos nós que Deus Pai aceitou o seu sacrifício em nosso lugar. Agora, Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós como advogado diante do nosso acusador, que é o diabo. E em breve, Deus Pai usará todo o seu poder glorioso e enviará Jesus para ressuscitar todos aqueles que morreram crendo em Cristo. E depois, todos nós que estivermos vivos na sua segunda vinda, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos céus. E assim como Enoque e Elias foram arrebatados para o céu, ou seja, eles venceram a morte através do poder glorioso de Deus. Por isso, querido, o Espírito Santo e a Igreja, a noiva de Cristo, sempre estão clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.